Bem-vindos ao Papo de Polícia. Sou Giancarlo Miranda. Estamos trazendo esse programa de interação da Polícia Civil com a comunidade. Hoje tenho o prazer de receber Nilo Correia, sociólogo, meu colega de trabalho na Fundação de Cultura. Já tivemos aí muitas experiências na questão de fiscalizar os eventos da Fundação de Cultura e também partilhamos aí muitas ideias políticas. Por isso que eu fiz questão de conversar com você, Nilo, para a gente falar um pouco sobre política, falar um pouco sobre o que você pensa no atual cenário de Campo Grande, o que é melhor para a nossa cidade, o que nós precisamos para que Campo Grande seja uma cidade melhor para nós e para nossos filhos. Obrigado pela sua presença. Valeu, Giancarlo, é o seguinte, eu penso que nós precisamos de mudança, né? Acho que não só para a questão do executivo, mas também do legislativo. E acho que a gente precisa entender que a Campo Grande ela tem que ser vista, eu sempre falo isso, né, que a cidade precisa ser vista de fora para dentro e não de dentro para fora, né? Como que é o fora para dentro? Quando você trabalha o olhar lá da periferia, né, para o centro, a ideia é que o centro tenha um olhar melhor de quem está no comando dela, né? Então, essa coisa de pensar assim, só no centro não é algo que importa, né? Eu acho que tem que olhar a comunidade para o centro. Que inclusive, você até encurta caminhos, né? Agora, você ficar olhando só daqui para lá, você tem uma visão diferente. Mas se olhar de lá para cá, você com certeza vai atender melhor a população. Se eu entendo. Hoje, Campo Grande, que é uma cidade plana, obviamente, mas você vê que o centro, até ele é razoavelmente bem cuidado. Mas você vê que cada vez mais você vai entrando na periferia de Campo Grande, os bairros mais afastados, a miséria toma conta, né? Sim, sim. A gente tem vários bairros aí que nem sequer tem estrutura aí de um saneamento básico. Sim. Né? Então, perto do lixão, enfim, a comunidade do Mandela. Então, a gente tem situações, cinturões em Campo Grande que a miséria está na efervescência. E isso é o olhar que temos que fazer, de fora para dentro, para que a cidade melhore como um todo. É mais ou menos isso. Com certeza. Porque aquela falácia de Campo Grande não tem mais favela. Mas o que é favela, né? Que é aquela ideia no sentido lato. O que é favela? Se você considerar que a comunidade lá da periferia ela não tem infraestrutura nenhuma, pode ser considerado também, né, um local até insalubre para a população morar. Então, esse olhar... O fato de termos uma casa com material, se não tem estrutura, pode ser uma favela também. Claro, se você entender que naquela comunidade não tem água, não tem esgoto, tem uma série de deficiências. Não tem o serviço público atuando naquela região. Com certeza ela está bem à mercê, né? Então, aquela ideia de falar Campo Grande não tem favela, a cidade A, B ou C não tem favela, mas qual que é o que a gente pensa como favela, né? Então, o que nós temos que fazer é isso, olhar a cidade de fora para dentro, uma forma de você poder atender melhor a população. E que política a gente pode aplicar nesse sentido de termos uma cidade, pelo menos, mais igualitária, né, para os seus cidadãos, né, que todos tenham as condições aí de morar com qualidade? Eu acho que, principalmente, você precisa tratá-la naquela comunidade, na comunidade mais vulnerável, você tem que trabalhar os serviços essenciais, né? Aquela população ela tem que ter acesso à questão da infraestrutura do bairro, mas também a questão da saúde, um posto de saúde que funcione adequadamente, né? de um espaço público de lazer, para que aquela população contemple o seu local de vivência, né? De pertencimento. Acho que tem que estabelecer a questão do pertencimento. Eu pertenço à comunidade e é aqui que eu quero ficar, que eu quero ser feliz. Para entender, o serviço público tem que chegar em todos os locais. Não tenho dúvida. É o serviço público. Tem que ter a escola, tem que ter a creche. Tem que ter o posto de saúde, a segurança que tem que estar presente, né? Estamos aqui no papo de polícia, né? Então, que é fundamental, né? Que é fundamental, está discutindo segurança pública, né? E aí a segurança pública, ela tem uma série de situações que podem se beneficiar. Como assim? Se eu tenho um bairro, né, com infraestrutura, com lazer, com esporte, cultura, se eu tenho iluminação pública adequada, né, você pode ter certeza que a segurança pública vai aparecer fortemente naquela região. Né? Claro. O índice de criminalidade vai ser reduzido. Você sabia, Nilo, que, por exemplo, uma rua que não tem iluminação pública,
ela é uma rua que fica à mercê da prática de todo tipo de delito. Favorece principalmente a violência contra a mulher. E a questão da iluminação pública é um fator preponderante de segurança. Com certeza, não tenha dúvida disso. Então, aí voltamos a dizer, né? O serviço público tem que estar em todos os locais de Campo Grande de forma efetiva. Efetiva. Não é apenas no centro, nos bairros nobres, mas a periferia tem que ser uma das áreas aí, nesse momento, né? Tem que ser privilegiado para que realmente deixe de ser periferia, né? Para que ali as pessoas que moram naquele local tenham as condições mínimas de ter dignidade. Com certeza. E outra coisa importante, Jean, que a gente tem que perceber também, que se você tem um bairro, como a gente já citou aqui, sem iluminação pública, se você tem um bairro com mato, com matagal, tudo isso é condição para que a marginalidade se beneficie dessas situações e possa assaltar, possa fazer qualquer violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente. Por isso que, quanto mais benefícios nós tivermos, né, na periferia, nas populações mais vulneráveis, você pode ter certeza que quem beneficia com isso é toda a sociedade. Sim. Né? Quanto mais benefícios o poder público estiver fazendo nessas áreas, menores serão os índices de violência. Você é policial, você sabe que isso é fundamental, né? Essa relação de que a pessoa tenha qualidade de vida, que ela tenha os atendimentos lá na periferia onde ela mora, para que ela possa ser feliz lá, né? Nessa conjuntura política que estamos discutindo aqui em Campo Grande, por que a gente não tem um trabalho voltado para a periferia, para solucionar esses problemas de forma definitiva? A gente só vem para apagar o incêndio, né? Quando houve um incêndio real, né? Na comunidade de Mandela, aí o poder público se solidariza, até casas estão sendo construídas, finalizadas, realoca a população, mas quando não ocorre uma tragédia, não ocorre uma situação que desperte o interesse da mídia, vai deixando tudo de lado. É como se jogasse a poeira embaixo do tapete. Como que a gente, que é assim, nossos representantes, tanto do legislativo como o poder executivo, não tem uma política permanente que priorize a melhoria da vida dessas pessoas? Eu acho que, Giancarlo, que tem que pensar o seguinte: a cidade tem que planejar, né? Você tem que planejar as ações que devem ser feitas nos lugares assim mais vulneráveis da cidade. Tem que pensar, já falei aqui, vou repetir de novo, né, que olhar de lá para cá, e aí é importantíssimo que a população pense que, se ela não gosta de política, ela vai ser governada por alguém, né, que gosta, né? E esse alguém às vezes não tem o espírito público de ajudar o povo, às vezes ele mesmo somente, né? Exatamente, para com aquela ideia de que vou assinar um cheque em branco para que o vereador, para que o prefeito faça o que ele quiser. Não é assim, a população tem que participar. A participação, o que vai acontecer? Quando ela participa, ela cobra, né? Ela vai perceber, olha, a questão aqui do esgoto. A participação não é só o voto. Não. Aliás, a participação é depois do voto. Né? Que é mais fundamental. Que é mais fundamental. Eu votei em tal candidato para vereador, acompanhar o trabalho dele, né? Pode até sugerir ações que ele possa estar desenvolvendo, projetos de leis, né? E eu digo uma coisa: o político, num todo, ele não tem que ter uma visão fechada, né? Ele tem que ter uma visão aberta de todos os assuntos que são discutidos na sociedade. Ele tem que ter uma opinião sobre tudo aquilo que acontece na sociedade. Estou falando aqui de um político comprometido, né, que está comprometido com as questões da cidade, do bairro, enfim. Na verdade, o político ele tem que saber receber as demandas, né? Ele não pode se fechar em uma pauta e então somente defendê-la ou atuar nessa pauta. Ele tem que receber as demandas e analisar cada uma delas e atuar. Esse é o trabalho do legislativo, principalmente. Já o poder executivo está ali para atender as demandas que o poder legislativo encaminha com projetos de lei e faz a execução. Sim. E a gestão como da cidade como um todo, né? Sim. Resumidamente é isso. É isso. Não tem discutir. Importante o seguinte: tem que votar. Não dá para dizer, eu não vou votar, não tem que votar, tem que participar. Mas é mais que o voto. É mais que o voto. É você saber depois como é que aquele vereador, como aquele prefeito, deputado federal, estadual, está atuando, se for o caso elogiar, mas se for o caso criticar,
E essa relação tem que ser muito assim, verdadeira, né? Não tem que ser próxima. Próxima, né? Eu vou falar isso, será que vai ficar chateado comigo? Não. Essa relação é de respeito e confiança. Então eu tenho que dizer para ele, palmas, você acertou, meu amiguinho. Não, mas aqui acho que você tinha que agir diferente. Ou vaias, você errou, meu amigo. Sim, você errou, meu amigo. Então, é importante isso, votar, acompanhar e lembrar. Quando perguntarem para mim, a eleição é agora em 2024, teremos a outra em 2028, é isso, né? Então, quem se votou em 2024? Você vai lembrar, puxa, eu votei em tal vereador, eu votei em tal político. Quem você votou em 2020? Muitos nem lembram. 2016. Aí não lembra porque vota por votar. A gente não vai discutir aqui, mas é uma coisa que acontece muito, né? O poder econômico em cima do eleitor, né? A compra de voto, a compra da consciência, né? E aí, aquela história. Se você vender o seu voto, o compromisso teu com aquele político vai acabar ali. Você não vai ter condições de estar cobrando depois. Por isso que é importante votar com consciência, com participação e depois ver o que está acontecendo lá na Câmara, lá na Assembleia, né? E por aí vai. Mas aí você tocou num ponto fundamental também. Essa questão dessa política e do poder econômico, da compra de votos, que a gente sabe que existe. Aí tem uma política diferente agora, a gente fala da política séria, da nova política, que é aquela política de você dizer a verdade, trabalhar com a realidade das pessoas, buscar conhecer quais são as demandas e incorporar como propostas, né? Tem alguns deputados que fazem isso, tem deputados federais, tem o nosso governador Eduardo Rio, é uma pessoa que ele tem essa questão de ser uma pessoa que não veio do meio político, né? Ele veio do meio empresarial para depois estar no meio político. Então ele trabalha de uma forma diferente. E está vindo eu acredito, né, e nós temos que trabalhar nisso, uma geração de pessoas mais compromissadas com o povo, fazendo essa nova política. Eu acho que seria aí que entra essa questão, voltando no nosso assunto inicial, do planejamento. Por que a periferia de Campo Grande está assim? Porque é de interesse desses que estão no poder, desses que estão aí na vereança. Não vamos criticar todos, mas muitos deles ali não têm um trabalho desempenhado, ou às vezes nem pisaram o pé nessa periferia. Às vezes agora na campanha vão andar por lá, fazer fotos, falar que está trabalhando, mas na realidade é apenas para tentar cooptar algumas lideranças. A gente tem que tentar, através aí que entra a questão da educação, da cultura, né? Mudar a visão das pessoas. Né? Você não precisa pensar nesse momento, vou ser uma liderança de algum vereador, candidato a vereador, vou receber um valor agora, mas e o depois? Né? É isso que nós temos que analisar. Aí eu vejo, nessa situação, não é o planejamento, é o comprometimento desde do eleitor e do político que está sendo trabalhado e vai ser eleito. É importante olhar, né? E tem uma outra questão importante, Jean, que até pelo que a gente percebeu lá no Rio Grande do Sul, qual é o olhar que esse representante tem para a questão do meio ambiente, né? Porque a tragédia do Rio Grande do Sul, ela pode acontecer em vários lugares do Brasil, né? Então, qual que é o compromisso que esse político tem com o meio ambiente? O que ele pensa, né? Ele não está nem aí, ele não tem política, não tem olhar nenhum para a questão do meio ambiente. Fica de olho, porque são os assuntos do futuro mesmo, né? A questão do meio ambiente, da participação popular, do respeito, hoje, né? Da tolerância. Fala, além da nova política, fala da política sustentável. Sim, se não houver uma política com sustentabilidade, né, do meio ambiente, você trabalhar de forma equilibrada, não teremos mais um futuro para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? Então, estamos vendo as tragédias que estão ocorrendo e um exemplo terrível do que não fazer é o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que cuidar, por exemplo, Campo Grande, tem os córregos que estão no nosso centro e tem que deixarem de ser esgoto, né? Sim, tem que trabalhar, aquela Ernesto Geisel, tem aquele problema gritante lá, primeiro do asfalto que está cedendo e depois da falta de tratamento do nosso córrego ali. Para que a gente tenha esse planejamento, né, e uma atuação política e não mais depredar, e não mais destruir, e sim fazer uma harmonia com o meio ambiente, uma política sustentável. Esse é o lema do futuro agora, né, Nilo? Eu acho que é o lema do futuro, não tem como escapar. Né? E não é para ontem, não, é para já. Né, para as próximas gerações, é para essa que está aqui, entender que eu faço parte do meio ambiente, eu estou intrinsecamente ligada, né, com o meio ambiente, tá? Ter essa visão. E aí, voltando lá para a periferia, discutir lá na comunidade
os córregos que existem lá, como é que eles estão tendo cuidados, né? Como é que eles estão sendo tratados, a mata lá da comunidade, como é que está sendo preservada. Tem que ter esses olhares, né? Lá nos bairros, como que o meio ambiente lá está sendo cuidado, respeitado, valorizado, né? O que a gente pode tirar de bom, né, daquela região para que a gente possa, de fato, ter uma cidade verde, né? Uma cidade que a população respeite o meio ambiente e também se respeite. E lembrando, né? Eu era guri pequeno lá em Barbacena, dizia o seguinte, os meus amigos vão dizer o seguinte, lá quem me conhece da periferia, da região do Universitário, que dizia o seguinte, né? A gente precisa ser feliz na comunidade, é na comunidade que eu sou feliz. Então, é isso que a gente precisa. Você que é político, você que administra a nossa cidade ou vai administrar, preste atenção. A população quer ser feliz lá na comunidade dela, na periferia dela, mas para isso ela precisa basicamente daquilo que é preciso. É o mais básico. O mais básico, né? É isso. E aí a política de fora para dentro, como você falou. Isso. E aí a gente tem visto aí como o lixão, o próprio lixão, o mau cheiro do frigorífico ali perto do Novo Campo Grande, né? Carioca, o Cerradinho. Então tem várias situações que são na periferia e se não é a população gritar, não é a mídia se posicionar, ninguém faz nada. Então a comunidade ela tem que ser respeitada, valorizada e tem que ter esse olhar, né? Eu vejo, minha opinião também, né? Eu estou falando aqui com um professor. Né? Eu sou uma pessoa que fui nascido e criado em Campo Grande, sou do bairro Maria Aparecida Pedro Ocean, e eu aprendi um pouco com a vida. Eu lembro que ali na Pedro Ocean, no fundo da minha casa, era um mato, né? Era uma chácara, então a gente fazia um campo de futebol no meio da braquiária, né? No meio tinha vaca correndo ali, jogava bola. E ali do lado era fazenda rancharia, hoje se transformou Dama. Então, cada vez mais a gente... E tinha a gente chamava de lago, né? Mas é um córrego ali, não sei como que está hoje. Se houve tratamento, se os animais que frequentavam ali, houve prejuízo para a fauna, para a flora silvestre. Então, o crescimento da nossa cidade tem que ser sustentável, tem que ser uma cidade verde, senão vai acontecer uma tragédia, algo que nós não queremos. E esse planejamento tem que ocorrer. Então, é fundamental, Nilo, assim, que pessoas como você estejam mais, né, na mídia, falem mais sobre o que o Campo Grande precisa e, principalmente, estejam nessas comunidades para mostrar que a solução não é o agora, mas sim o futuro trabalhado, planejado, principalmente pensando nas próximas gerações. Com certeza, não tem como pensar diferente. E aí apostar, tem que apostar nas novas lideranças, né? A gente precisa de ideias novas, a gente precisa... E quando a gente fala de ideias novas, a gente não está trabalhando aqui questão de idade, né? Você está trabalhando questão de, assim, pensar que agora a gente precisa incorporar novos conceitos, novos valores, né? A renovação não é de pessoas, de ideias. É de ideias, renovação de ideias, né? E eu acredito que tem muita gente boa e tem muita gente com ideias, né, importantes, com capacidade, e aí a gente tem que fazer esse filtro. Eleição é fazer filtro, né? Dizer, olha, eu estou ouvindo proposta daquele, mas eu acho que aquele está mais comprometido, aquele conhece o bairro, aquele sabe as dores que as populações sofrem, que as mães sofrem, as mães que não têm creche. É um absurdo isso. Na verdade, agora são as EMEIs, né? Eu sempre digo, não é direito do pai e da mãe a vaga na creche. É direito da criança. Eu até brinco, se as criancinhas pudessem pegar um cartaz, né, e sair na rua, fazer protesto, dizer, queremos creche, né? Então, são situações que qualquer candidato, por maior compromisso que ele possa ter, ele tem que entender o que dói na mãe da periferia. Ele tem que sentir essa dor. Sentir essa dor, né? Fazer uma defesa natural. Acho que tem que ser uma pauta comum. Comum. Tem pautas não é um candidato que vai defender isso. Todos têm que defender. E trabalhar depois de eleitos nesse sentido. Ô Jean, tem pautas que eu chamo de universais. Aquela que não é da direita, não é da esquerda, não é do centro-direita, do centro-esquerda. Elas são pautas universais. Todo mundo tem que se comprometer em resolver essa questão, né? Tem que assumir isso. E depois essas questões de partido A, B ou C ou D, cada um faz lá no seu diretório. Dos espectros políticos. Faz lá no seu diretório. Mas na governança tem que pensar em todo mundo, né? Em todo mundo. Essa é uma política bem feita.
Com certeza. É uma política sustentável, Com uma certeza. política do rumo a uma cidade verde. E eu acredito, nesse ponto, que o nosso governador Eduardo Hiller tem feito muito bem esse trabalho, né? Essa visão de olhar o todo, o comprometimento com o todo, né? E isso é fundamental. Talvez seja aí uma liderança que está mostrando para muita gente como é que se governa, né? E despertando novas lideranças também. E despertando novas lideranças. Precisamos em Campo Grande. Com certeza. Nilo, quero agradecer a sua participação. Saiba que eu vejo você como um professor, além de ser um professor na vida real, eu vejo como um professor de vida também, né? Trabalhar com você todo dia me enriquece muito e quero aí continuar nessa caminhada com você por muito tempo. Pode ser em outros locais, mas a amizade tem que permanecer. Com certeza. Então é um prazer mais uma vez recebê-lo no Papo de Polícia, tá? Portas sempre estarão abertas. Beleza. Abraço. Obrigado. Esse é o Papo de Polícia. Curtam, compartilhem e acompanhem os próximos episódios. Estamos juntos nessa caminhada, demonstrando o trabalho dos policiais civis, o trabalho da comunidade e temas de interesse para a nossa capital Campo Grande e o nosso estado, Mato Grosso do Sul. Forte abraço a todos.